Boa noite a todos. Uma alegria retornar a esta casa e partilhar com todos vocês a busca que é a mesma para todos nós. O nosso autoencontro, a nossa renovação pessoal, a construção de um sentido e de um significado profundo para as nossas vidas. A doutrina espírita nos esclarece com muita propriedade que o sentido da vida não é algo que nos é dado por algo que vem de fora. É algo que é construído por nós mesmos à medida que nós vamos caminhando. É algo que é encontrado a partir de cada passo da jornada e à medida em que vamos marchando é que este sentido, esse significado se vai mostrando e construindo para nós uma direção mais clara e mais definida daquilo que é o objetivo essencial de nossas encarnações. Isto só se faz com um profundo autoencontro, com uma profunda atenção naquilo que vige e atua em nós e a partir de nós a cada instante. Não vem do outro, não é dado por uma pessoa de referência, não é dado por um médium, por uma autoridade, não é dado por uma pessoa que represente uma religiosidade. É algo que é descoberto a partir de um sentido profundo que nasce de dentro do próprio coração. Na medida que o coração se aquieta, acerena no centramento necessário para se conectar consigo mesmo e perceber lá de dentro, com calma e serenidade, aquilo que é o caminho ou a ação que deve guiar a atitude naquele instante. É uma atenção profunda que nós precisamos ter. Há entre nós um conflito permanente entre o ego e a essência. O ego é superficial, diz respeito a esta vivência temporária que nós temos aqui e agora. A essência é profunda e eterna. O ego muda a cada encarnação. A essência é a mesma de uma encarnação para outra. Segue com os acréscimos e as conquistas, com as possibilidades que são despertadas a cada momento. Então, o ego fala com urgência, com força, com violência, com agressividade, com desrespeito, enquanto a essência fala com serenidade, com centramento, com calma, com suavidade. A voz que vem da essência, a única capaz de nos dar um caminho e um norte pacífico, é aquele que vem com calma de dentro de nós e nos enche em um sentimento de presença e preenchimento tão grande que nós temos a certeza que o passo a ser dado naquele momento é aquele. Já o ego surge com uma urgência derivada de uma carência, derivada de uma falta, de um incômodo, de uma insatisfação, de uma projeção de nós mesmos no outro, de uma insatisfação, de um desejo de controle, que quando não satisfeito, rebela-se, tornando-se, de certa forma, violento. E por violência aqui não quero me referir apenas àqueles atos agressivos que nós fazemos contra o outro. A grande maioria dos processos de violência não são contra o outro, são contra nós mesmos. São violências internas, são violências na autossabotagem, em que nós, muitas vezes, destruímos com uma mão que levamos tempo para construir com a outra. Em que nós puxamos o tapete da vida nos momentos, às vezes, mais felizes ou mais importantes. Ou colocamos para nós ali espinhos, naquela caminhada ou naquele roteiro em que o carro terá que passar e que nós sabemos fatalmente que ali os pneus vão furar e aquele carro vai perecer. Então é um cuidado e uma atenção que nós devemos ter, mergulhando dentro de nós mesmos para saber aquilo que nos norteia e aquilo que nos leva adiante. Mas esse não é o tema dessa noite. Mas deu vontade de falar e eu sigo sempre a intuição. Nosso tema nessa noite são os conflitos familiares à luz do Evangelho. E quando nós analisamos a doutrina espírita, as informações que ela nos traz a respeito da imortalidade da alma, a análise da vida se amplia profundamente. Porque compreender a família à luz da reencarnação nos traz uma perspectiva muito nova. Nós percebemos, no conhecimento de que as vidas são solidárias entre si,
que as pessoas que compõem uma família não são formadas ao acaso, que aquele não é um grupo fortuito, formado pela sorte ou pela ocasião. Ali, naquele ambiente, naquele núcleo que nós chamamos família, está um planejamento espiritual, está uma direção sábia, justa e, sobretudo, amorosa, conduzindo-nos para aquilo que cada um de nós necessitamos, porque a divina providência reúne no ambiente sagrado do lar aqueles que necessitam com aqueles que devem. Aqueles que têm condições e potencialidades com aqueles que necessitam desenvolvê-las. E isto de uma tal forma que não coloca as pessoas no ambiente como uma é aquela que doa e outra aquela que recebe exclusivamente, mas coloca no mesmo ambiente pessoas que ao mesmo tempo necessitam e são potenciais, com outras que necessitam e têm também potenciais, para que aquelas necessidades e potenciais se complementem uns aos outros. Assim, todos se ajudam mutuamente ali na escala do progresso. Mas, naturalmente, nós reencontramos ali no ambiente da família aqueles com os quais já convivemos e temos simpatias e antipatias anteriormente conquistadas. Aqueles com os quais flui a energia e a vibração do amor e aqueles com os quais ainda devemos desenvolvê-la. E é interessante porque esta mistura forma uma coisa muito simples e bem fácil de controlar, que em linguagem psicológica nós poderíamos dizer que é um caldeirão fervente. Tudo em ebulição o tempo todo. Tudo revirando a todo momento. Porque a cada instante nós estamos colocados nos nossos desafios de convivência, lidando com aqueles que mais nos conhecem, sem as máscaras sociais que nos protegem na relação social com o outro fora de casa, tendo a necessidade de desenvolver virtudes que nos são necessárias ao progresso. E todos nós sabemos que isto é um grande desafio. Desafio tão grande que muitas vezes dá vontade de desistir. Dá vontade de largar e deixar de lado. Dá vontade de passar ao lado e abandonar. Abandonar aquela relação, abandonar aquela intimidade, abandonar aquele cuidado, abandonar aquelas questões que fazem parte da vida familiar. Mas ao abandonar a vida familiar, nós estamos nos abandonando. Porque aquela vida familiar contém algo essencial de nós. E claro, não estamos dizendo aqui que cada um de nós é responsável pelo outro e deve fazer pelo outro aquilo que lhe compete fazer, como se a relação no ambiente familiar devesse ser uma relação de dependência ou de submissão. Longe disso. Estamos apenas dizendo que quando descuidamos das relações familiares, descuidamos daquilo que é essencial, daquilo que é mais sagrado nas nossas vidas. E, naturalmente, os efeitos disso são vivenciados e sentidos em todas as relações que temos na vida. A relação conosco mesmo, a relação com o próximo, a relação com os outros, a relação com todos. Então, precisamos pensar estas relações familiares. E precisamos pensar a partir daquilo que forma uma família, que é a relação de casal. A relação que mais frequentemente é descuidada. E isto tem um profundo impacto na vida familiar. A relação de casal é aquela que forma o ambiente familiar, é aquela que vira referência para o ambiente familiar, é aquela que sustenta a relação familiar e é aquela que leva adiante uma família equilibrada. A relação de casal é formada de forma muito especial por aqueles que necessitam estar juntos, quando atraídos verdadeiramente pela afinidade, pela sintonia, guiados e conduzidos pelos movimentos espirituais que conduzem o processo reencarnatório. Emmanuel é muito claro no livro Vida e Sexo, quando ele diz com muita propriedade: reencontramos no lar, e particularmente na relação de casal, aqueles que temos necessidade de reencontrar. E então ele faz um acréscimo muito significativo. Ele diz assim: reencontramos cada um no exato ponto em que o deixamos. Exatamente na condição que ajudamos a construir, com as características que colaboramos para que se formassem na intimidade. Ou seja, virtuosos ou viciosos,
com aquelas características que, claro, dizem respeito ao livre-arbítrio pessoal, mas que teve a nossa participação muito frequentemente num passado de vivência conjunta e que agora a vida reúne novamente em novo agrupamento familiar para que nós tenhamos a possibilidade de reeducar-nos para uma vida plena e uma vida mais ampla, que se resume numa vida mais amorosa. Então, quando nós lidamos com os desconfortos da relação a dois, nós estamos diante de uma necessidade evolutiva que necessita ser pensada e necessita ser refletida. Primeiramente, a partir das nossas próprias características, para depois pensar-se a relação. Porque uma relação a dois é, naturalmente, a projeção de dois indivíduos. E só pode haver uma relação entre dois indivíduos quando existe dois indivíduos. Quando uma pessoa não é indivíduo e se projeta no outro, não há uma verdadeira relação. A pessoa está relacionando-se apenas consigo mesmo projetado no outro. Não está relacionando-se com o outro. Apenas quando alguém é si mesmo, pode então verdadeiramente estabelecer uma relação com a outra pessoa e lidar com isso. Por exemplo, relacionamos-nos conosco mesmo quando lidamos com o outro apenas com as nossas projeções, esperando que o outro seja aquilo que nós queremos que a outra pessoa seja. Aquelas que são as nossas fantasias, os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que realizamos e não realizamos em nós mesmos, aquilo que são as nossas frustrações, incompletudes, incoerências, fragmentações. E então esperamos que o outro entre no nosso sonho, no nosso plano e ocupe para nós aquele papel que nós queremos que a outra pessoa ocupe. Neste espaço não há verdadeiramente um lugar para o outro. Só há lugar para uma idealização sendo completa. E isso é parte do processo. Geralmente os relacionamentos começam assim, nós nos relacionando conosco mesmo, projetado no outro, para depois passarmos a verdadeiramente ver o outro. E é fácil de compreender isso quando nós olhamos para as relações de casal e vemos que Deus estabeleceu um processo obsessivo para o começo das relações. É uma verdade enorme. Vocês nunca pararam para pensar? Qual é o processo obsessivo que começa as relações? Paixão. Sem dúvida, paixão. O amor só vem depois. Ah, o namoro? É, sem dúvida. O namoro é obsessivo. O namoro está guiado pela paixão. É. O namoro está guiado pela paixão. E na paixão, bem diz Jung, nós nos vemos projetados no outro. Amamos a nós mesmos no outro. Amamos estar amando, amamos estar amados, amamos ter a quem amar, amamos não estar sós. Amamos estar a caminho dos nossos sonhos. E fazemos vista grossa para quem é que ocupa aquele lugar. Aí em 2 meses estamos casados, porque afinal de contas encontramos alma gêmea de minha alma. Em 3 meses, a alma gêmea vira o quê? Algema, exatamente. E está amarrado em nome de Jesus, não é assim? Não é porque no 4º mês já está separado. Tão fragmentadas que estão as relações e tão banalizadas, nós entramos e saímos das relações como se as pessoas fossem objetos, porque verdadeiramente não nos relacionamos com as pessoas, relacionamos somente com nós mesmos, e na primeira frustração, substituímos as pessoas como se substituíssemos um objeto que não nos cabe mais ao interesse próprio, não importando o efeito que isso tem na vida do outro ou que faça na nossa. E então passamos para o próximo sonho fantasioso de alegria. E vamos encontrar ali a mesma situação. Porque na hora que começamos a conviver, a convivência faz naturalmente um processo desobsessivo natural. Faz passar a paixão. Porque na convivência nós vemos a beleza e a feiura do outro. Nós vemos a luz e a sombra. Nós vemos aquilo que é a incompletude de cada um. E interessante, é aí que o amor pode acontecer. É exatamente quando nós vemos a beleza e a feiura do outro, é que nós podemos começar uma relação amorosa. Pois a relação amorosa não se baseia numa relação de paixão. Se baseia numa relação madura, em que nós valorizamos mais a luz do outro do que a sua sombra. Valorizamos mais o que está cheio do que o que está vazio. Mais o que está presente do que o que está ausente. Mais o esforço do que as faltas. E assim é possível estabelecer aquilo que é o grande unificador de uma relação a dois, que é a admiração. O processo que une dois seres.
Só pode existir relação quando há admiração. Quando não há admiração e a admiração é substituída pela crítica, então esta relação se esvazia. Porque na crítica nós focamos naquilo que não está presente. Nós focamos no vazio e na ausência. E no vazio e na ausência nós nos esvaziamos. Afinal de contas, só vemos vazio e ausência no outro, guiado pelos nossos próprios vazios e ausências, que são as carências. Assim, é uma carência olhando para uma falta, e de carência para falta não há relação, há só exigência. Há só incompletude, há só uma busca de que a coisa seja aquilo que nós esperamos. E se o outro se recusa, então vem a violência, porque é o ego que fala na carência, na falta, na criança grande, solicitando o colo de mãe na figura do outro. Então, uma relação madura, a dois, ela pressupõe que nós estejamos indivíduos, ou seja, conhecedores de nós mesmos, maduros na relação conosco mesmo, para conhecer a nossa luz, a nossa sombra, a nossa beleza, a nossa feiura, a nossa fragmentação, a nossa incompletude e amarmos a nós mesmos inteiros, a tal ponto que podemos escolher como nos relacionar, sabendo aonde se dá. Assim como dois porcos-espinhos. Vocês já pensaram como que porco-espinho reproduz? Eles sabem como se colocar. Como eles aprendem a se colocar? Se espetando. Se espetando, eles aprendem qual é a posição que eles não se ferem. Ao contrário, que a partir daquilo ali, eles podem ter o melhor um do outro, e a partir dali pode vir algo mais, que é o que acontece dentro de uma relação a dois. Aprendem a deixar os seus espinhos de fora da relação. Aprendem que não é responsabilidade do outro curar aqueles espinhos ou retirá-los. É responsabilidade nossa cuidar dos nossos espinhos para que não fira o outro, para que não cutuque o outro, para que não machuque. Assim também como é responsabilidade nossa cuidar para que os espinhos dos outros não nos toquem. Este processo, esta engrenagem relacional, ela é dada por um processo de maturidade e atenção. Mas é interessante porque muitas vezes, à luz da reencarnação, as pessoas se iludem com os conteúdos da relação a dois, como se eles fossem obrigatoriedades que nós devemos viver ou como se fossem coisas superficiais. E assim tem um discurso espírita caridoso, na verdade não discurso do espiritismo, mas de pessoas espíritas, que diz algo muito curioso. Frequentemente a gente ouve alguém falando assim: eu vou tolerar este homem até desencarnar, depois eu nunca mais quero ver. Ou vou tolerar esta mulher até o final dessa encarnação, depois eu nunca mais volto junto. Isso é a mesma coisa que assinar o documento para a próxima encarnação. Isso é dar entrada na petição para reencarnar em conjunto. Porque significa que o objetivo profundo da relação não está sendo olhado de forma profunda. Vou contar um caso para vocês. Eu fiz parte de uma casa espírita no Brasil que homenageia uma mulher no seu nome, que foi uma mineira arretada. Daquelas mulheres que faziam e aconteciam. Não sei se eu já contei esse caso aqui, mas... Não. Então, esta mulher, vocês imaginem, ela era merendeira de escola. Nunca ganhou um salário mínimo, distribuía merendas. E ela teve 6 filhos, adotou mais 3 casais de idosos e dava sopro para a sua comunidade. Como que ela fazia isso? Só Jesus e a caridade o sabem. Não é? Era uma mulher de fibra, de garra. E essa mulher era casada com o seu Dema. E o seu Dema, de fato, era o Dema. E os dois viviam em pé de guerra. Brigavam feito cão e gato. E o Dema, eu digo, que não era um homem muito esperto, não. Porque ele dizia assim para ela, certo dia ele disse: a senhora decida, ou eu ou esse trabalho social que a senhora realiza. Antes que ele acabasse de falar, as roupas dele estavam voando pela janela. E ela mandando-o pegar do lado de fora e só retornar na hora que aprendesse a respeitar o trabalho que ela fazia. E um dia ele levantou a mão para bater nela. Ora, para a mulher não se levanta nem um dedo, quanto mais uma mão inteira. Mas para uma mulher médium, e médium de efeitos físicos, isso é suicídio completo. Na hora que ele levantou a mão para bater nela, o mentor espiritual dela incorporou. Ela era médium, mas não era espírita, nem o mentor. Ele incorporou, com uma mão levantou um armário
E esse fenômeno, Allan Kardec o explica no Livro dos Médiuns, o fluido do perispírito do espírito, aliado ao fluido do perispírito do médium, de manifestações físicas, cria uma combinação fluídica baseada no ectoplasma que anula a força da gravidade e é controlado pela força mental do espírito. É um fenômeno simples. O espírito incorporou, com uma mão levantou um armário, jogou em cima do homem e disse para os filhos que assistiam a cena: ai de quem tirar ele aí de baixo, vai se ver comigo. Que é para ele aprender que para a mulher não se levanta nenhuma mão. Na verdade, os espíritos estavam protegendo aquela que era parceira deles no trabalho do bem. O fato é que esse homem depois não podia nem ouvir falar o nome daquele mentor, que ele corria léguas. Nunca mais levantou a mão para ela. E ela dizia assim: eu vou tolerar o Dema até desencarnar, depois eu nunca mais quero ver. E ela desencarnou cedo. Desencarnou com cardiopatia chagásica. Teve a doença de Chagas, o coração cresceu, uma insuficiência cardíaca e morreu. E a primeira mensagem ela mandou para o filho através de Chico Xavier. E na mensagem ela começava assim: meu filho, agradeço a Deus a oportunidade misericordiosa de retornar à vida física com seu pai. O filho falou: não é mamãe, é obsessor. Mamãe escreveria qualquer frase, menos essa. Mas ela continuava na carta e ela dizia: quando cheguei do lado de cá da vida, tive acesso aos nossos registros espirituais e pude perceber que nós dois temos voltado juntos em inúmeras encarnações, sem termos até hoje verdadeiramente aprendido a nos amarmos. Daqui para frente, ser-lhe-ei protetora espiritual. E se tornou daqueles espíritos familiares que cuidam de nós, junto dos mentores, que inspiram, que socorrem, que ajudam, e em muitas ocasiões ela estava ali ao lado dele. E ele continuou o Dema, do mesmo jeito. Quando ele foi desencarnar, os espíritos estavam preocupados com ele, porque vocês sabem que do lado de lá da vida, nós damos sequência natural à vida que temos aqui. A morte não é nenhum anjo miraculoso que nos transforma em santos da noite para o dia, não nos renova a personalidade, nem nos muda os interesses, senão nos revela a vida verdadeira, demonstrando o que são as nossas verdadeiras aquisições, plantios e semeaduras. A morte é como um véu que se revela, abrindo o canal de acesso à verdadeira natureza de nós mesmos. Então, do lado de lá, nós seguimos a vida que temos aqui e nos posicionamos na vida espiritual com as afinidades que estabelecemos durante a nossa vida física. Sendo assim, ele haveria de estabelecer sintonia com as zonas inferiores da vida. Mas vejam vocês como age a misericórdia. Ele não tinha mérito, mas ela tinha. E ele era débito dela. Então, a vida o socorria pelo mérito dela. Graças a Deus é assim. Não fosse assim, a gente estaria em maus lençóis. Graças a Deus, a vida se rege por misericórdia. E é uma teia que tece a vida de bem e fraternidade universais que não deixa a nenhum filho desamparado. Assim, eles bolaram um plano para socorrê-lo. Primeiro, deveriam evocar nele uma memória feliz. Quando ele abrisse o olho, deveria despertar para uma cena feliz. Olharam nos arquivos da memória e descobriram que o momento do seu casamento foi um momento extremamente feliz. Porque não se enganem, aqueles que nós odiamos e temos as maiores dificuldades relacionais são aqueles que nós mais amamos. Aqueles com os quais nós temos mágoas e dificuldades são aqueles que mais importam para nós. Aqueles que ocupam o espaço mental dos nossos ressentimentos, implicações e desconfianças, esses são aqueles que têm mais lugar no nosso coração. E para esconder do amor, nós ficamos nas mágoas, nos ressentimentos, no ódio, que são manifestações de uma negação, para não lidar com aquele amor profundo que verdadeiramente é admiração, reconhecimento, inveja, desejo de proximidade, desejo de estar perto. Então, ele tinha dificuldade com ela, eles não conseguiam se amar, em verdadeiros lances de disputa ao longo de uma encarnação e de várias encarnações. No entanto, quando se encontravam sob o esquecimento do passado, somente aquele amor que era real e verdadeiro se manifestava, antes que as características de personalidade pudessem começar a colocar manchas naquela relação que estava verdadeiramente atraída pelo amor. Assim, na hora que ele despertou, ela estava vestida de noiva, igual o dia do seu casamento. Eles plasmaram com a força do pensamento uma roupa semelhante ao dia que se casou, criaram um ambiente fluídico muito parecido, e na hora que ele despertou e abriu os olhos, estava ainda surpreso com tudo aquilo que via, e então ela, estendendo as mãos para ele, emocionada, lhe disse: desperta, Dema, que nós estamos casados novamente em nome de Jesus.
pegou-lhe nos braços e levou-lhe para as zonas de tratamento espiritual, responsabilizando-se direta e integralmente por ele em sua recuperação. Porque é da lei que aqueles que caminharam mais retornem sobre os seus passos para socorrer aqueles que caminharam menos. Assim, na relação de casal, não basta tolerar. É preciso que a tolerância se some à paciência, à benevolência, ao perdão, à indulgência, à caridade, a todos aqueles ingredientes que formam o amor. E nós fazemos isso quando olhamos com carinho para a humanidade do outro. Quando desvinculamos as nossas idealizações e as nossas projeções da outra pessoa de uma forma tão intensa, embora não seja possível desvincular-se 100%, mas de uma forma pelo menos suficiente para que o outro não esteja escravo das nossas expectativas e dos nossos interesses. E então passamos a respeitar a outra pessoa. Passamos a olhar aquilo que está belo, aquilo que está construído, aquilo que é o esforço, aquilo que é o que está cheio no coração do outro. Aí pode haver reconciliação. Aí pode haver uma ponte, porque quando nós interagimos de vazio para vazio, não pode haver conexão afetiva. De vazio para vazio, só há lugar à exigência, à carência, à crítica, à queixa e à acusação. E estes movimentos são aqueles que afastam uma relação. Estes nos fazem nos perdermos uns dos outros. Nos fazem nos afastarmos para outros sonhos de ventura, ilusórios, porque desconectados de uma busca profunda e verdadeira dentro de nós. Mas isto acontece com muita frequência porque nós não resolvemos coisas anteriores à relação de casal. A maioria dos problemas na relação de casal não derivam do casal. Vem de uma relação anteriormente não resolvida. Com quem? Com quem? Antes de nós mesmos. Com os nossos pais. Exatamente. Com os nossos pais. A relação com os nossos pais é a relação mais sagrada do mundo. É a mais importante. É aquela do qual deriva todas as outras coisas. No entanto, quando nós não temos resolvido a nossa relação com os pais, nós vamos buscar fora aquilo que só a relação com eles pode dar. Por exemplo, amor incondicional. Onde é que a gente encontra? Mãe e pai. É muito interessante porque as mulheres acham que os filhos são delas. As mulheres, porque carregam os filhos no ventre, acham que elas têm direito exclusivo aos filhos. Essa é a fonte de um movimento muito problemático, que geralmente exclui o homem e exclui o pai, com amplos efeitos no filho. Mas sim, o amor incondicional vem de mãe e de pai. Somente na relação com os pais nós temos amor incondicional. Na relação a dois, existe amor incondicional? Não. Em relação a dois, o amor é absolutamente condicionado. Para de dar o que o outro precisa para você ver. Começa a decepcionar e a frustrar. Não é? Começa a abrir espaço para o vazio. Confiança absoluta. Em qual relação nós temos confiança absoluta? Pai e mãe. Só os pais confiam plenamente em nós. Ah, Andrei, não, meu pai não confia em mim, não. Minha mãe não confiou em mim. Sempre confiaram. Porque somente alguém que confia bota alguém no mundo. No momento que dois seres colocam alguém como continuidade deles no mundo, eles confiam plenamente que aquilo que é deles seguirá com honra e sucesso naqueles que vêm depois. A confiança dos pais não é dada pelo mérito ao longo da vida. A confiança dos pais é dada gratuitamente ao existir. Cada um de nós já reencarna com a plena confiança dos nossos genitores. Eles confiam que aqueles que ali estão seguirão bem-sucedidamente. E dedicam-se a isso, do jeito que podem e que dão conta. Mas na relação de casal, existe confiança absoluta? Sim ou não? Ah, mas eu quero que o outro confie em mim 100%, eu quero confiar na outra pessoa 100%, não tem jeito não? Se você for esperto, não. Relação de casal, a confiança não é 100%. Relação de casal é muito simples, vou dar uma regra básica e fácil para vocês. Relação de casal é assim, um olho no peixe, outro no gato. O tempo todo. Claro que a relação de casal, ela chega num nível de intimidade, de conexão, que ela não demanda nenhuma vigilância.
Mas não estar em vigilância não significa que você está descuidado daquela relação. Ao contrário, é preciso que ela esteja sendo nutrida e cuidado continuamente para que ela esteja sustentada em algo que seja sólido. Não é assim? Então, quando nós não tomamos o amor dos nossos pais como ele é, nós vamos buscar esse amor onde não tem. Exigimos que os nossos parceiros e parceiras nos amem com um amor que só pai e mãe têm para dar. Exigimos que as pessoas que estão ao lado tenham para conosco relações parentais, que não lhes compete na totalidade, apenas numa pequena porcentagem na relação de casal. Exigimos que algo essencial venha do outro e esta cobrança vira um impeditivo da relação plena de casal. Na relação com os pais, só tem um movimento que nos leva a uma vida plena. Como é que chama? O que nós precisamos ter na relação com os pais que nos leva a uma conexão profunda? Amor nós sempre temos. Filho, não existe opção do filho não ter amor pelos pais. Porque lá na intimidade mais profunda, o filho sabe que só existe graças àqueles dois. Mesmo quando ele está magoado, rebelde, briguento, lá no mais profundo tem amor. Levando ele, inclusive, para caminhos de repetição de padrões daqueles que vieram antes e que ele critica. Amor sempre tem, mas tem uma coisa que tem que ser desenvolvida. Respeito, que é ingrediente de quê? De algo maior ainda que o respeito. Gratidão. A gratidão é um movimento que nos conecta profundamente à força dos nossos pais. Mas gratidão na relação com os pais não é dizer muito obrigado, não. Isso é muito barato. Gratidão é fazer valer o esforço de cada um deles. O filho é grato quando olha para os pais com um amor que se manifesta sem crítica, sem exigências, sem julgamento e sem dó. Porque a crítica, a exigência, o julgamento e a dó retira do filho a conexão com os pais. Sempre que nós julgamos, criticamos ou temos dó, saímos do lugar de pequeno e vamos para um lugar de grande. Aparentemente superiores. Porque só critica e só julga aquele que tem direito. Qual é o direito que nós temos diante dos nossos pais? Esse silêncio é revelador. Nenhum. Diante dos nossos pais, nós só temos deveres. Porque quando eles se uniram e nos deram a vida, deram algo tão grandioso, tão infinito, tão gigante, que isso coloca-os no lugar de honra e de grandeza que eles jamais perdem. Não tem nada que tira eles dali. Não tem nenhum mas que nós colocamos nessa frase que possa justificar qualquer mudança de postura. Mas depois que eles dão a vida, vem uma história humana. Dá, não dá, tem, não tem, falta, presença, dá de mais, dá de menos, não é assim? Aí nós fazemos uma mão cheia daquilo que faltou, às vezes justa, às vezes fantasiosa, e ficamos olhando para ela e cobrando. Cobrando às vezes claramente ou cobrando às vezes silenciosamente, só dentro do nosso coração sem falar nada. Só com uma crítica silenciosa. Ora, aqui, em cada parte do nosso corpo, tem 50% do papai e 50% da mamãe. Cada célula nossa é metade papai e metade mamãe, de tal forma que o nosso corpo inteirinho é metade papai e metade mamãe. Que preço tem isso? Qual é o tamanho disso? Não tem preço. Isso não dá para ser mensurado. Então nós cobramos o que não teve, sem agradecer o que foi dado. Como é que chama isso? Das grossas. Essa é a maior forma de ingratidão. E esta é a desconexão profunda. Quando o filho se acha credor e dentro do seu coração olha com um olhar de julgamento para os pais, deixa de tomar o amor dos pais como é. Deixa de se abastecer lá no mais profundo do amor que já está em cada um de nós. Porque este amor vibra nas nossas células mais profundas. E aqui está registrado o amor dos nossos pais de forma plena. Ah, Andrei, mas eu não tive afeto, eu não conheci meus pais, ou então não tive o cuidado deles. Você não teve afeto, mas o amor deles você teve. Desde que eles não te abortaram, eles te amaram profundamente. Desde que você veio à vida, veio marcado pelo amor dos dois. E isto é o essencial. Quando nós podemos olhar para isso com respeito, podemos tomar aquele amor dos pais como ele é.
Quando criticamos, desconectamos. Imagine uma árvore que nasce de um terreno e então começa a acusar aquele terreno. Porque o terreno não é bom o suficiente, porque o terreno não deu, não dá, não faz, não fez. Aí aquela árvore resolve retirar a raiz daquele terreno, afinal de contas aquele terreno não é bom o suficiente. Muda algo para o terreno? Não. E para a árvore? A árvore morre. Porque desconectada, ela nada tem. Mesmo que apareça alguém com muita boa vontade, queira ficar jogando água ali o dia inteiro, para matar a carência daquela raiz, nada será suficiente. Porque ninguém tem aquilo que só o terreno pode dar. Então, só quando aquela árvore está bem enraizada e bebe da força daquele terreno do jeito que ele é que todas as galhas podem florescer. Isto significa que só quando nós estamos enraizados no amor dos nossos pais, como ele é, não como nós gostaríamos que fosse, é que nós podemos, então, florescer para a vida. Porque o que somos nós, senão continuidades deles? A nossa realização plena é ser uma continuidade dos nossos pais. Aliás, esta é a única coisa que ninguém pode fazer por nós. Todas as outras nós somos substituíveis. Podem nos substituir no nosso trabalho, nas nossas relações afetivas, podem nos substituir no centro espírita, no nosso trabalho físico, em qualquer coisa nós somos substituíveis. A única coisa que não somos substituíveis na vida é no papel de filhos. Neste lugar de continuidade dos nossos pais, só nós podemos fazer. Portanto, essa é a verdadeira importância do filho. É ser uma honrada continuidade dos pais. E uma honrada continuidade dos pais significa uma continuidade grata, sem críticas, sem julgamento, sem exigências, sem dó. Para isso, é preciso desistir. Desistir de todos os motivos para crítica. Desistir de todos os motivos para julgamento e olhar para a grandeza daquilo que foi dado, para a grandeza daquilo que foi recebido, para a grandeza da vida que cada um de nós tem. Pode. Eu compreendo tudo isso, mas você poderia falar com relação, e quando o solo, quando o terreno é doente? O terreno para o filho nunca é doente. E eu vou te explicar por quê. Ela perguntou, e quando esse terreno é doente? E eu diria, o terreno para o filho nunca é doente. Porque aqui nós estamos falando daquilo que é a essência, não daquilo que é a superfície. Sim, os nossos pais têm defeitos, os nossos pais têm dificuldades e as relações também o têm. Isto marca o filho, mas não define. O que define o filho não é aquilo que foi vivido com os pais. O que define o filho é a postura que ele tem para com os pais. Portanto, nós não somos o resultado daquilo que nós vivemos. Nós somos a interpretação daquilo que foi vivido. Em todas as encarnações, o pai e a mãe não é o mesmo? Não. Pode mudar e pode variar. Mas naquela encarnação, a força veio através daqueles pais e a vida só veio naquela encarnação porque aqueles pais fizeram o que foi necessário para que a vida continuasse a partir deles e todos que vieram antes deles. E é só graças a isso que nós podemos estar ali como ponta daquele iceberg. Portanto, dentro do nosso coração tem sempre um amor muito profundo por todos que vieram antes. E esse amor não pode ser negado. Quando este amor é negado com qualquer bom motivo de crítica, então o que acontece é que para mostrar o nosso amor, nós tomamos para nós o destino dos nossos pais. Criticamos, criticamos, criticamos e fazemos igual. Ou tentamos fazer melhor e o resultado sai pior. Porque é um resultado de um movimento desonrado e não de um movimento de conexão e honra. Ao contrário, quando o filho olha para aquele solo aparentemente doente e diz, este solo é aquilo que ele pôde ser. Ele fez o melhor que ele deu conta de ser. Eu não julgo, porque eu não sei o que custou a este solo chegar até este ponto. Eu só sei que dali eu nasci, e graças a este solo eu segui. Então, na verdade, se o solo é doente, é mais um motivo para a gente se curvar e dizer quão honrado e grandioso é este solo. Mesmo com todas as dificuldades, passou a vida adiante. E graças a isso eu posso estar aqui. E graças a isso eu posso seguir. E graças a isso eu posso, inclusive, metabolizar tudo aquilo que foi vivido ali.
Porque quando nós estamos na gratidão e na honra, podemos viver e reviver aquilo que foi vivido na relação com os pais e então modificar a nossa interpretação da vida. Somente a gratidão livre nos leva para o mais. Nesta relação não cabe julgamento, só cabe aceitação. A aceitação é um movimento que nos conecta à força. A aceitação significa, assim, do jeito que vocês são, vocês me deram tudo. Tudo o que é essencial, não tudo que eu gostaria. Nem tudo que podia, nem tudo que talvez deveria, mas tudo que foi possível, tudo que deu conta, tudo que conseguiu. Mas o essencial, esse eu carrego todo em mim. E isso foi dado em um só movimento. E esse movimento passou a vida adiante, esse movimento seguiu de forma plena e cheia. Então, quando nós caminhamos na aceitação, nós caminhamos em algo pleno. Se esse assunto lhes interessou, venham no sábado e nós aprofundaremos.